Então, como sempre, vamos só começar com uma revisão rápida do que foi visto nas outras aulas, que a gente teve uma introdução ao tema, a gente falou um pouquinho de moeda, de dinheiro e de valor, a gente falou da história da dívida e da moeda, que essas duas coisas sempre andaram juntos. Aí na aula 2 a gente falou sobre moeda fiduciária e política fiscal. A aula 3 ali foi sobre Banco Central e política monetária. E agora a gente vai ver sobre moeda escritural e crédito bancário, que é a moeda que os próprios bancos criam. Então, retomando, recapitulando coisas ali das primeiras aulas. Os governos, eles criam moeda fiduciária e os bancos criam moeda escritural. Até agora a gente só viu como é que o governo faz, hoje a gente vai ver como é que os bancos fazem, porque é um processo que na superfície parece semelhante, mas tem outras implicações ali no meio. Então, o que a moeda realmente é? Ela é um meio de troca imposto por força de lei, ela é uma dívida legalmente transferível e ela é quantificada em unidade nacional. Então a gente tem que sempre lembrar que a moeda ela é um ativo que é aceito para quitar passivos que você deve para uma instituição. Essas instituições são os emissores da própria moeda, um deles é o governo e o Banco Central, e o outro são os próprios bancos privados. Eles são obrigados a aceitar a moeda para quitar a dívida com eles. Não é uma opção da parte deles, é uma obrigação. Então a história da moeda, como a gente viu na primeira aula, ela é baseada no crédito, ou seja, primeiro veio o crédito, lá nos templos da Mesopotâmia, depois surgiram as moedas, ali no período da Grécia e de Roma, e o escambo ele ocorria apenas entre civilizações diferentes ou a partir de uma civilização que tinha contato com moedas e por causa de um desastre, de uma guerra, ou porque foi para a prisão ou para um campo de concentração, acabava utilizando outras coisas como moedas, seja cigarro, seja comida ou o que for. Então, só relembrando aqui, quando eu estou falando de valor de uso, a gente está falando de utilidade real da coisa. Quando a gente está falando do valor de trabalho, a gente está falando de dispêndio de energia para produzir essa coisa. Quando a gente fala de moeda, o importante é isso aqui, que se chama valor de obrigação, que é o valor que é acordado com o propósito de quitar dívidas. A moeda, ela é isso aqui. O valor de troca, que é o preço das coisas no mercado, a gente pode usar moeda para pagar essas coisas no mercado, mas a moeda foi criada para pagar obrigações. Então, o que dá valor para a moeda hoje em dia? A gente perde a casa se não pagar o banco, a gente perde terra se não pagar o IPTU e o ITR, a gente perde direitos civis se não pagar imposto, você fica sem água e sem eletricidade se não pagar suas contas para as distribuidoras, você perde acesso ao crédito se você não pagar suas dívidas, teu nome vai ficar sujo no Serasa ou no SPC, e inclusive tem um projeto em tramitação ali no Congresso, não sei se vai passar ou não, que estão até falando em confiscar a CNH das pessoas que estão devendo. Se esse projeto maluco passar, eu vou colocar aqui mais uma parte aqui no final. Espero que não passe essa maluquice aí. Ok, então a gente estava vendo quando é que a gente precisa saber o valor das coisas. Quando uma instituição ela tem o poder de estipular tributos, de definir multas para julgar conflitos e de gerenciar a parte da produção, essa instituição ela vai ter ela vai ter o poder de definir o valor das coisas como sendo o valor que ela mesma aceita. Seja um valor aceito para pagar tributos, seja um valor aceito para pagar multas, seja um valor aceito para quitar contratos que você tem com essa instituição. Então, hoje em dia, a moeda do governo ela tem valor por quê? Porque os governos eles controlam o poder judiciário, que define o valor de multas e compensações. Os governos eles controlam as empresas estatais, que definem o valor dos produtos e serviços que elas ofertam. O governo ele detém o poder tributário, que define o valor dos impostos a serem pagos. E o governo também controla bancos públicos, que definem o valor das dívidas e dos juros. Além disso, o setor privado ele também consegue criar moeda, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o setor privado ele controla parte dos bancos privados, que tem poder de definir o valor de dívidas e de juros, e também ele tem um poder tributário indireto de definir o que eu chamo de impostos privados, que é tudo aquilo que a gente paga para o setor privado simplesmente para poder viver. E a gente vai falar disso em outro momento, não vai ser hoje. Ok, aí recapitulando, a moeda ela é sempre um passivo do emissor. Quem cria a moeda está criando um passivo que significa que este emissor deve algo para outra pessoa.
Quem tem essa moeda, para essa pessoa isso é um ativo, porque significa que ela tem algo a receber da pessoa que, ou da instituição que emitiu essa moeda. Os governos, eles criam a moeda fiduciária, os bancos, eles criam moeda escritural. Quando a gente está falando de gasto público de países com moeda própria, o gasto desse país ele ocorre primeiro e depois é que o país vai lá e tributa. A mesma coisa no sistema bancário, as poupanças, ou melhor, as aplicações financeiras que os bancos vendem, elas ocorrem depois que o banco cria o crédito. Porque o banco ele cria o crédito, esse crédito significa que alguém está devendo algo para o banco, aí o banco pega essas várias dívidas que estão devendo para ele, junta num fundo, fatia em vários pedaços e vende para as pessoas na forma de aplicações financeiras. Então a moeda ela é uma criatura jurídica e o uso dela é uma imposição. A gente não escolheu voluntariamente usar moeda, a gente é obrigado a utilizar essa moeda. Então lembrando, né, quando a gente escuta que o governo está em déficit, significa que ele está jogando mais moeda na economia do que aquilo que ele está tirando. Então tem moeda a mais, não a menos. Se o governo está gastando um monte, a economia está ficando cheia de moeda. Só que lembrando, né, toda vez que o governo cria moeda, ele não está jogando ela de helicóptero em cima da economia, ele está usando essa moeda para extrair algum valor da população. Então, teoricamente, quando a gente escuta que, olha, o governo ele está em déficit fiscal, na verdade, ele está em superávit no sentido de valores reais que ele está obtendo da população. E, em teoria, né, que a gente sabe que não é a prática, o governo deveria, se ele fosse gerido pela população, devolver esse valor para a sociedade. Só que não é o que acontece. O que acontece hoje em dia é que esse valor aí, ele é tomado pelo governo quando ele está fazendo ali as suas políticas e ele é transferido para outros grupos que não são o grupo que produziu esse valor. Então, a gente viu ali na segunda aula, a gente viu como a política fiscal é feita para transferir valor para essa galera. Na aula 3, a gente viu como a política monetária é usada para transferir valor para essa galera. E hoje a gente vai ver como o sistema bancário faz isso. Então, recapitulando, né? Moeda é um passivo do governo. As reservas do Banco Central, elas são um passivo do Banco Central, que são as contas correntes que os bancos privados têm dentro do Banco Central. Os ativos e os passivos financeiros, eles sempre se anulam. Os gastos públicos, eles criam moeda. O gasto público ocorre antes das receitas. Os governos, eles aceitam a própria moeda para pagamento. E lembrando, a moeda é uma criatura jurídica. Aí a gente viu na segunda aula quais que são os limites para o gasto. Eles são limites reais. Seja os recursos que a economia tem para produzir, sejam as moedas de outros países que a gente tem, que é reserva internacional, ou seja o poder político que cada grupo tem para transferir a maior parte possível do orçamento para si. Então, né, o gasto ele é sempre limitado pelos recursos reais da nossa economia e por reservas internacionais e pelo poder político. A moeda, então, ela é uma ferramenta de gestão daquilo que é produzido. O orçamento ele sempre é uma disputa entre grupos. Como a gente viu ali na aula 2, o investimento público ele não visa o lucro monetário, ele visa ampliar as capacidades produtivas do país. E a geopolítica ela sempre importa, porque até as nossas reservas internacionais, que em geral estão em dólar, podem ser confiscadas pelos Estados Unidos, assim como eles fizeram com a Rússia a qualquer momento que a gente faça algo que eles não gostam. Aí relembrando, o que os bancos fazem com títulos públicos? Os títulos públicos do governo eles são ativos financeiros para o banco, que rendem juros, que têm alta liquidez, que são válidos para cumprir normas prudenciais, que a gente vai ouvir algumas delas hoje, e elas servem como colateral aceito pelo Banco Central. Ou seja, se o banco precisa de moeda no curto prazo, ele pode entregar os títulos públicos que ele tem para o Banco Central e receber reservas no curto prazo para conseguir pagar seus clientes ou seus credores. O que o banco faz com reservas? Reservas são a conta corrente dos bancos dentro do Banco Central. Então elas servem para cumprir requisitos de liquidez. Resumindo, o banco não tem reservas porque ele quer, ele tem reservas porque ele é obrigado. Essas reservas elas servem para o banco emprestar para outros bancos que não estejam cumprindo requisitos de liquidez. O banco pode usar reservas para comprar coisas de outros bancos, porque essas reservas são a moeda que os bancos usam entre um e o outro. Eles servem também para satisfazer saques e transferências dos clientes, porque se alguém manda
faz um pagamento de um banco para o outro, quer dizer que um desses bancos vai ter que transferir reservas dele no Banco Central para a conta desse outro banco. E se um cliente quer sacar na forma de cédulas, esse banco vai ter que entregar cédulas para o cliente e em troca dessas cédulas ele vai perder reservas que ele tem no Banco Central. Outra coisa que os bancos fazem com reservas é comprar títulos públicos ou, conforme foi aprovado já numa lei, eles podem também deixar depositado no Banco Central em troca de juros, que serve para fazer política monetária. Então, lembrando, né, títulos públicos, eles contam como moeda futura. As reservas bancárias, elas são o que é a moeda dos bancos e servem para cumprir normas. Os depósitos a prazo que a gente tem nas nossas contas, eles contam como moeda no futuro. E todos os títulos públicos, eles são os ativos financeiros mais seguros que a gente tem na nossa economia. Os únicos riscos de um título público é a inflação ser mais alta do que os rendimentos do título ou subir um governo ao poder que resolve dar um calote. Então, lembrando, o que é a política monetária? Ela é a gestão do real. Como a gente viu, né, a moeda ela é um bem público, ela é controlada pelo governo. Só que quem controla o governo vai conseguir usar essa moeda para seu próprio benefício, que é o que a gente vê no Brasil, que grande parte do orçamento ele é transferido para um grupo específico ali através dos títulos públicos, que dá em torno de 550 a 600 bilhões por ano. Isso é simplesmente verba pública que vai para um grupo privado que vai usar essa verba que recebeu do governo para comprar ou se apropriar do valor que a população está produzindo. Então, para que servia a política monetária que a gente viu? Servia por questões ali de ignorância, que as pessoas ainda tinham uma noção parecida com o lastro em ouro, só que mesmo depois que mudou o lastro, ele deixou de ser em lastro em ouro, a política monetária continuou sendo feita por conceitos errados a respeito de inflação. Ela também é feita por corrupção e rentismo, porque a dívida pública é extremamente lucrativo para uma parte da burguesia brasileira que recebe esses juros anualmente. Ela conta como uma aplicação garantida pelo governo e como controle de demanda. Esse controle de demanda pode ser feito tanto, digamos, para, entre aspas, para o bem, que é você tirar a demanda do presente quando você está precisando investir na economia no curto prazo, mas ela também pode ser feita para você remover a demanda da economia, tirar o governo da economia e você liberar para a iniciativa privada abocanhar esses mercados. Os títulos públicos também servem para manipular o nosso câmbio para cima ou para baixo, só que como a gente viu ali na aula 3, isso não é uma coisa muito inteligente, porque você está atraindo dólares no curto prazo, esses dólares vão se multiplicar aqui por causa dos juros mais altos do mundo, que são do Brasil, e vão tentar sair lá no futuro, tirando mais dólares do que veio. Então, já não serve para isso. E por fim, eles também serviam para estabilizar a taxa de juros da economia, só que como a gente viu, o Banco Central, embora ele tenha o poder de definir qual vai ser a taxa de juros, isso não significa que a taxa de juros que o Banco Central escolhe seja uma taxa de juros correta. Ele pode tanto deixar o juro baixo e incentivar a especulação no setor financeiro, como ele pode deixar o juro alto e inibir o crescimento da economia. A gente viu, né, quanto que custa a nossa política monetária aqui no Brasil. Ela custa, em 2021, custou 550 bilhões, e esse valor só cresce a cada ano. E aí, comparando com outras coisas, né? Então, a despesa com títulos públicos, só pagamento de juros, foi 6,3% do PIB em 2001, comparado com o Bolsa Família. O Bolsa Família era só 0,5% do PIB. As despesas com juros ali em 2021 foi 550 bilhões, e o auxílio emergencial, que foi o mais caro de todos os programas sociais já feitos no Brasil, custou apenas 294 bilhões. A PEC da transição, que a mídia fez o maior auê quando estava sendo negociada, estava pedindo apenas uma liberação de 168 bilhões por ano a partir de 2023. Esses 168 bilhões aí dá quase só um terço ali do que o governo gasta com juros por ano. E aí, considerando ali a verba que os ministérios receberam, né? O Ministério da Saúde, nesse mesmo ano em que o governo pagou 550 bilhões em juros, a saúde gerenciou só 169, a educação 127 e a infraestrutura 5,8. Ou seja, essa galera aí que recebe juros dos títulos públicos tem mais verba que esses 3 ministérios juntos. E quanto isso representa do orçamento? Ok, 1/5 do orçamento brasileiro é gasto com juros. Aí, recapitulando, né? O governo ele não pega emprestado.
Os títulos públicos eles não são uma dívida, eles servem para fazer política monetária, para o bem ou para o mal. A política monetária ela é a gestão da moeda, que serve para controlar o poder de compra e o controle de demanda. E a política monetária ela sempre vai envolver interesse de classes. Então, vamos lá, né? Na aula 2 a gente viu como que a política fiscal ela é utilizada para roubar o valor que as pessoas produzem. Na aula 3 a gente viu como a política monetária é feita para roubar o valor das pessoas. E o que a gente vai ver agora na aula 4 é como o sistema bancário também é feito para extrair valor. Porque tudo aqui no capitalismo ele é feito para parasitar a sociedade. Então, vamos lá. O que é o senso comum quando a gente fala do sistema bancário? As pessoas elas pensam que o Joãozinho precisa poupar o seu dinheirinho e colocar no banco. E aí, se várias pessoas começam a poupar e colocar no banco, o banco ele fica cheio de fundos, aí ele pode emprestar para a Maria abrir uma padaria, ou para o José abrir ali um cabeleireiro e assim por diante. Então, o que a lógica comum diz é que, olha, o banco ele tem que arrecadar primeiro, então se o povo brasileiro ele for muito gastador e não poupar nada, não vai ter nada nos bancos e é por isso que a gente não pode ter empresa abrindo no Brasil, porque o brasileiro gasta demais. O que a gente vai ver hoje é que é justamente o contrário. O banco ele primeiro cria moeda conforme as pessoas estão demandando crédito na economia e depois que o banco cria essa moeda, aí sim é que ele vai atrás dos fundos. Então, se o banco está te vendendo alguma aplicação financeira, é porque ele já criou esse crédito lá atrás e ele está te vendendo algo porque ele está precisando de fundos para arcar com esse crédito que ele criou. O banco ele cria crédito, que a gente conhece como moeda escritural, e depois que ele criou essa moeda, aí sim ele vai atrás dos fundos. E ele pode buscar fundos com os clientes. Se ele não conseguir buscar com os clientes, ele busca com outros bancos. E se ele não conseguir buscar com outros bancos, ele vai no Banco Central. Poxa, agora vamos lá, né? Como é que o banco cria moeda? Não é da mesma forma que o governo, é um pouquinho diferente. Imagina que você e vários amigos vão ali num restaurante e cada um gastam ao todo ali uns R$300. Na hora de pagar a conta, vocês percebem que esqueceram a carteira em casa. Só que vamos supor que um dessas pessoas que estava ali no jantar era um amigo, entre aspas, de vocês, chamado banco, e aí o banco fala, não, peraí, deixa comigo. Ele pega um pedaço de papel e ele assina nesse pedaço de papel dizendo, eu me comprometo a recomprar esse pedaço de papel por R$300. E ele entrega esse pedaço de papel para o dono do restaurante. O dono do restaurante olha o papel, olha a assinatura e fala, perfeito, pode ir embora, tá pago a conta. No dia seguinte chega um entregador de engradados ali no restaurante e ele fala pro dono, olha, vai custar uns R$300 aí essa encomenda que você fez. O dono do restaurante pega o mesmo papel que o banco assinou, entrega ali pro fornecedor dele, o fornecedor confere a assinatura e vê, opa, é a assinatura do banco, fechou, eu aceito. Esse papel do banco ele vai ficar circulando na economia, sendo utilizado como meio de pagamento por várias pessoas, até que, eventualmente, alguém vai chegar ali no banco com esse papel assinado pelo banco e vai dizer, olha, eu não quero esse papel, eu quero cédulas, me dá umas cédulas aí? Aí o banco vai falar, tranquilo. Ele pega R$300 em cédulas, compra o próprio papel dele, dessa pessoa que levou o papel, e aí o banco vai lá e rasga esse papel. No momento que o banco rasga esse papel, ele está destruindo R$300 que tinham na economia. Então o que a gente viu ali acontecer? O banco ele criou moeda quando ele assinou aquele pedaço de papel, ou seja, o banco assinou um pedaço de papel, aquele pedaço de papel passou a ser considerado como se ele valesse R$300 na economia, ele circulou para cima e para baixo, e quando ele voltou para o banco, aquele papel que tinha sido criado, ele é destruído. E isso ele acontece todo dia na economia, você tem esses papéis sendo criados e destruídos. Beleza. Só que na economia não é que nem o exemplo 1. O exemplo 1 foi só para vocês entenderem, agora a gente vai ver o exemplo 2, que é como realmente o banco faz. E aí, resumindo, né? Se alguém perguntar, pô, mas e quando o cara leva o papel ali no banco? Se o banco não tiver moeda no cofre para pagar o cara, aí ele vai pegar emprestado de outro banco ou do próprio Banco Central. Inclusive, a função do Banco Central, uma delas, é garantir que o sistema bancário sempre vai ter liquidez o suficiente para pagar os clientes. Beleza. Agora vamos para o exemplo 2, que é mais próximo com a realidade. Vamos supor que nesse caso o banco ele não é teu amigo. Então quando você esquece a carteira e você tenta pagar, aí você chega pro dono do restaurante e diz, espera aí, deixa que eu assino um pedaço de papel
valendo R$ 300, eu te entrego. Aí o dono do restaurante vai falar, não, que é isso? Eu não aceito pedaços de papel dos clientes, eu só aceito se tiver assinatura do governo ou assinatura do banco. Beleza, então o que a pessoa faz? Ela chega até o banco, que está sentado em outra mesa do restaurante, e diz, o banco, eu preciso de R$ 300. Ao invés do banco tirar R$ 300 do bolso e entregar para você, ele vai pedir para você assinar um papel em que você se compromete a pagar R$ 300 por esse papel daqui a 30 dias. Caso contrário, ele vai cobrar juros de você. E em troca desse papel que você assinou, o banco te dá um papel assinado por ele, que é igual ao papel lá do primeiro exemplo. Aí você chega para o dono do restaurante com o papel que o banco assinou, entrega para ele, ele olha a assinatura e vê, opa, essa é a assinatura do banco. Fechou, tua conta tá paga. A mesma coisa, aquele papel assinado pelo banco vai ficar circulando na economia, e aí antes dos 30 dias, para você não pagar juros, você vai lá, recebe teu salário, pega R$ 300 do teu salário, chega para o banco e fala, aqui ó, estão R$ 300, devolve o papel que eu assinei. O banco recebe teus R$ 300, te entrega o papel que você tinha assinado, tu vai lá e rasga esse papel, quer dizer que você não deve mais para o banco. E aí a parte interessante é, nesse segundo caso aqui, ó, a moeda que o banco criou ainda está circulando na economia. Então, quando você entregou 300 para o banco, você tirou R$ 300 em cédulas que haviam na economia, e ao invés disso, agora tem esses 300 aqui que estão assinados pelo banco. Outra forma que você poderia pagar o banco, ao invés de ser juntando R$ 300 em cédula, você poderia juntar R$ 300 na sua conta bancária, que representa dinheiro que o banco te deve, e aí você chegar para o banco e falar, olha, eu tenho R$ 300 na minha conta corrente, e eu te devo R$ 300, então a gente cancela uma dívida pela outra. E o banco ele é obrigado a aceitar os próprios depósitos dele como pagamento por dívida dos clientes. Então, tudo aquilo que você tem no banco, você pode usar para pagar o financiamento imobiliário, o financiamento da casa, do carro, pagar a dívida do cartão de crédito e assim por diante. Então, é basicamente como se você estivesse quitando uma dívida com outra dívida. Esses exemplos que eu dei aqui, como a gente está falando de papel voando para cima e para baixo, fica parecendo uma coisa meio estranha e burocrática, só que na realidade ele é muito mais simples. Tudo isso é feito digitalmente. Quando você usa o cartão de crédito, quando você faz um financiamento, quando você pega um empréstimo, quando tu usa o cheque especial, toda hora que você está fazendo uma compra ou um pagamento e não tem moeda saindo da sua conta, quer dizer que essa moeda está sendo criada pelo banco. E quando o banco cria essa moeda, você fica devendo isso para ele. Então, os papéis que o banco assina, que na nossa economia de hoje em dia não são papéis físicos, eles são papéis digitais, que é o que a gente tem na conta bancária, eles são passivos do banco e eles são ativos dos clientes. Já os papéis que a gente assina, que são as nossas dívidas do cartão, dos financiamentos, do cheque especial, que também são digitais, elas são passivos nossos, mas eles são ativos do banco. Então vamos, por exemplo, o número 1 aí de criação de moeda, que é o cartão de crédito. Vamos supor aqui que o Flávio, ele quer fazer um pagamento para Maria, só que ele quer fazer esse pagamento a crédito. Então ele não tem ainda nada na conta corrente dele, mas ele sabe que ele vai receber o salário no final do mês e vai ter como pagar. Para que o Flávio possa pagar esses R$ 1.000 para Maria, ele precisa usar o cartão de crédito, e quando ele usa o cartão de crédito, o banco ele cria R$ 1.000 em depósitos para Maria, e esses depósitos eles ficam registrados como um valor que a Maria tem a receber do banco, e fica registrado como um valor que o banco tem a pagar para Maria. Só que o banco ele não faz isso de graça. Em troca dele criar esses 1.000 para Maria, ele também cria 1.000 negativo na sua conta, que é uma dívida que você vai ter que pagar, e ele coloca nos ativos dele que ele tem R$ 1.000 a receber de você. Chega o final do mês, cai ali dinheiro na conta do Flávio. Como esse dinheiro veio de outro banco, o que vai acontecer, né? Este banco aqui, ele recebeu R$ 2.000 em reserva de um outro banco, que poderia ser ali o banco da parte de contabilidade de onde o Flávio trabalha. Então, o banco recebeu 2.000 em reservas, e em troca dessas 2.000 em reservas que o banco recebeu, ele teve que criar 2.000 em depósitos para o Flávio. Então, subiu 2.000 aqui nos ativos do banco, 2.000 em passivos, e agora o Flávio está assim, ele tem 2.000 na conta dele e ele tem 1.000 em dívidas. Aí o Flávio chega para o banco e fala, olha,
Eu tenho 2.000 na conta, eu te devo 1.000, então vamos cancelar 1.000 com 1.000. E aí o banco é obrigado a fazer isso. Então o que aconteceu, né? O banco ele vai cancelar esses 1.000 de dívida que o Flávio tinha e ele vai também cancelar os 1.000 que ele devia para o Flávio. Ou seja, o Flávio ele não transferiu dinheiro para o banco, ele simplesmente cancelou aquilo que ele devia para o banco com aquilo que o banco devia para ele. E aí, recapitulando, então, os depósitos eles são passivos do banco e são ativos do cliente. As dívidas elas são passivos dos clientes e ativos do banco. Toda vez que a gente está tomando crédito para alguma coisa, isso está criando moeda, e toda vez que a gente está pagando uma dívida, a gente está destruindo moeda. Ou seja, os bancos eles não emprestam dinheiro, eles criam crédito. Até esse ponto, alguma pergunta? Então, assim, no caso de um fechamento de um banco, por exemplo, aconteceria um processo de deflação? Ou isso você vai entrar mais a fundo para frente? Só para eu colocar aqui em A perspectiva. gente vai ver ali depois, mas o Tá? que acontece? Um banco, quando ele vai à falência, é quando, por exemplo, voltando aqui, a gente vai falar, o banco ele vai à falência se ele tiver menos ativos do que ele tem passivos. E aí o que vai acontecer? Ele entra em recuperação. E aí, o Uhum. que vai acontecer, né? Os ativos que o banco tem vão ser leiloados e o máximo de clientes possíveis vão ter que ser pagos. Então, isso não remove, isso não vai remover moeda da economia, a não ser nos casos em que o valor que uma pessoa tenha no banco seja maior do que aquilo que o fundo garantidor do crédito cobre. Hoje em dia, o fundo garantidor do crédito cobre R$ 250.000 por CPF. Então, nesse caso, se um banco for à falência, as pessoas elas vão receber até R$ 2.500 de volta, que está garantido por este fundo. O resto ali, que não for coberto, aí a pessoa perde. Perde entre aspas, né? Porque na crise de 2008 o governo justamente entrou para salvar as pessoas que não queriam perder o que elas tinham nos bancos. Uhum. Mas, por exemplo, no caso do Bamerindos, que foi um negócio mais. re- Claro, um banco pode apresentar um fundo de passivos maior do que um fundo de ativos. Ou é o contrário que faz o banco Não, o falir? É banco isso mesmo? fale se os passivos, se ele tiver mais passivo do que ativo. Ele tá Ah, falido tá. na Então, hora. Ele então eu tá falei falido na certo. hora, assim. Ficou com mais passivo do que ativo, ele tá falido. Tá, não, mas assim, então eu falei certo. Tá, mas assim, eu sei que um banco pode ter mais passivos, tipo, um passivo, dois reais em passivo a mais do que ativos, do dia pra noite. Mas, por exemplo, o que aconteceu com o Bamerindos foi um negócio um pouco mais repentino, porque o presidente na época, barra o Ministério da Economia, alguma coisa assim, falou, vocês vão falir. Não estão falindo, vão falir. E o banco ficou paralisado durante uma série de dias assim. Durante esse tempo, foi possível perceber uma redução significativa ou um aumento significativo no valor da moeda? Ou é muito curto o período de tempo para ser significativo esse? Isso não teria muito impacto no valor da moeda, porque o que acontece? Os depósitos que as pessoas têm até aquele valor que eu falei, eles estão cobertos por crédito. Então a moeda não vai sumir. O que pode sumir são aplicações que as pessoas tinham aplicações de risco naquele banco. Só que ou seja, essas aplicações elas já não eram moeda, porque o cara não pode pegar a aplicação dele na hora, por exemplo, se ele estava investindo em fundos imobiliários do banco, alguma coisa do gênero, e o banco falir, ele pode não receber isso aí depois. Então já não era moeda para o cara. Ou seja, ele tinha um valor a receber que ele não poderia usar esse valor na hora e ele agora não vai receber mais aquele valor. Aqui, acho que eu peguei. Acho que eu peguei aqui. Não teria um impacto tão significativo quanto eu imaginei que teria. É que isso não está removendo moeda da economia. A falência do banco só vai remover moeda nesses casos ali que a pessoa tem mais do que esses 250.000 no banco que estão cobertos. Aí vai remover aquilo que tiver ali faltando. Só que para a maioria das pessoas a gente não tem isso aí tudo no banco.
E mesmo as pessoas que têm muita grana não vão ter a grana toda, por exemplo, no banco, vão ter diversificado, vão ter ações, vão ter debêntures, vão ter em fundos, vão ter um monte de coisa. E outro ponto ali, né? Porque vamos dizer que quando o banco ele está criando crédito, ele já está criando moeda ali na hora que ele está criando crédito. Então é o crédito que o banco cria que está aumentando a quantidade de moeda em circulação. Por que que às vezes acontece de quando o juro fica muito baixo, você ter inflação no mercado de ativos? Porque se o crédito fica muito barato, e a gente falou disso ali na aula 3, o sistema financeiro ele tem incentivos de pegar um monte de crédito barato e sair comprando ativos financeiros, como imóveis, ações e tudo mais, e aí o valor dessas coisas começa a subir. Então isso pode acontecer, e aí acontece a bolha, né? Pode subir quando o crédito está baixo, depois lá em cima estoura e os preços começam a cair e a gente pode ter deflação. Mas aí eu comento mais sobre isso quando a gente chegar em outra aula ali, que é como acontecem essas crises de pagamentos. Que tem muito a ver com o sistema bancário, essas crises. Aí vamos para o caso 2 agora, que é quando são valores bem maiores do que uma compra no cartão de crédito. E para quem lembra ali, o financiamento imobiliário foi esse tipo de coisa aqui que levou à crise de 2008. Foram essas atividades aqui bancárias que criavam muito crédito, porque era para compra de imóveis, e aí um monte de crédito entrou no sistema e teve um problema depois quando as pessoas que tinham financiado esses imóveis elas não estavam conseguindo pagar. E aí que você teve o começo da crise. Então vamos para esse exemplo. O Flávio agora ele quer comprar um imóvel da Maria. Esse é um imóvel de 200 mil reais. Então o que o Flávio vai fazer? Ele vai dar 50 mil como entrada, então ele vai transferir 50 mil da conta dele para a conta da Maria, e os outros 150 mil ele vai financiar com o banco. Financiar com o banco significa que o banco vai criar 150 mil para a Maria, vai colocar na conta dela, só que em troca desses 50 mil que o banco criou, você vai ficar devendo 150 mil para o banco a serem pagos com juros. Qual que é a sacada aqui? Como o banco está criando muito mais crédito do que no cartão, não é mais ali um pagamento de 100 reais ou de R$ 1.000, é uma coisa de 150 mil reais, o banco ele solicita uma garantia. E essa garantia é o próprio imóvel que o Flávio está comprando. Isso significa que se o Flávio, que financiou aqui 150 mil para comprar um imóvel de 200 mil, se o Flávio não conseguir pagar esse valor, o banco toma esse imóvel do Flávio, vende esse imóvel para conseguir fundos e aí ele consegue quitar o que ele tem a receber da Maria. Ou seja, se o Flávio imediatamente der um calote no banco, o banco vai sair ganhando 50 mil reais na transação. Porque ele criou 150 mil em crédito e vai tomar o imóvel do Flávio que vale 200 mil. Então é aqui que a gente entra quando a gente começa a falar de colateral. E para a gente entender o que realmente é entre aspas, o lastro da moeda bancária, o real lastro da moeda bancária são esses colaterais aqui que estão vinculados ao crédito. Ou seja, se alguém fez um financiamento para comprar um imóvel, o imóvel é o lastro dessa moeda que o banco criou. Se alguém pegou um crédito para financiar um carro, o carro é o lastro. Se foi para comprar ações, as ações são o lastro, assim por diante. Então a moeda bancária, ela meio que tem um lastro, e esse lastro é aquilo que foi deixado como colateral que o banco vai tomar se a pessoa não pagar a dívida que ela tem. Só que aí acontece o seguinte, o banco, se ele criar 150 mil em depósitos para Maria, ele vai ficar com tudo isso aqui de passivos, que são passivos que o cliente pode sacar a qualquer momento, só que todas essas dívidas que o banco tem a receber do Flávio são coisas que vão ser pagadas ali ao longo de anos. Então ele é obrigado, por normas do Banco Central, a balancear esses passivos dele. Ele não pode ter esse monte de depósitos, ele vai ter que equilibrar isso aqui. Uma das formas que o banco pode usar para equilibrar os passivos dele é chegar ali para Maria e falar, olha Maria, você que acabou de receber 200 mil aí na tua conta, você não quer comprar uns 150 mil que a gente tem aqui em fundos imobiliários? Que por sinal, os juros que esse Flávio aqui está pagando para o banco todo mês são os juros que o banco está pegando, colocando nesse fundo imobiliário e que vai usar para pagar a Maria depois, se ela pegar esses depósitos.
Então, o banco ele criou o crédito para o Flávio comprar o imóvel e depois ele chega para Maria e fala, cara, Maria, você não quer comprar aí umas participações num fundo imobiliário? Você quer comprar letras do crédito do agronegócio? Você quer comprar letras do LCI, LCA, CDB? O que você quer comprar? Então ele vai tentar chegar para Maria para transformar os depósitos à vista que ela tem, que pode sacar a qualquer momento, em depósitos a prazo que ficam ali congelados no banco. O que vai ser o lucro do banco nesse processo? O lucro do banco é o diferencial entre aquilo que ele recebe dos clientes dele, no caso, o que o Flávio está pagando por essas prestações aí do imóvel, e aquilo que o banco paga para os clientes. Então, é aqui que vai estar o lucro do banco. É nesse diferencial de juros, que é o que os devedores estão pagando todo mês para o banco e aquilo que ele está pagando para os clientes. Então, com o passar do tempo, se todas as dívidas forem pagas, isso nem sempre acontece, mas se todas elas forem pagas, os ativos do banco eles sempre vão estar crescendo a uma velocidade maior do que os passivos dele. Então é daqui que vai vir o lucro do banco. O lucro do banco é essa diferença que vai estar aqui entre os passivos dele e os ativos dele. Então, recapitulando, os bancos eles criam crédito. O crédito do banco ele é uma moeda privada que é aceita para fazer pagamentos para outros bancos. Os depósitos, eles são ativos dos clientes, só que eles são passivos do banco. Então tá aqui, né? Todo depósito, seja depósito à vista ou depósito a prazo, vai ser sempre ativo das pessoas, só que ele vai estar registrado ali no banco como passivo. E as nossas dívidas, elas são ativos do banco, porque são ativos portadores de juros, as pessoas vão ter que pagar por isso aqui todos os meses. E o lucro do banco é o que a gente chama do spread bancário, é o diferencial dos juros. Então, resumindo, né? Bancos não emprestam dinheiro, então, tecnicamente falando, o banco ele não empresta. O que ele, na verdade, faz é criar crédito, que é uma dívida em nome dele mesmo, e essa dívida é aceita por outros bancos, e é inclusive aceita se você for pagar imposto para o governo, se você for fazer pagamentos ali para uma empresa de água e luz, assim por diante. Então, o nosso saldo bancário nada mais é do que um cheque digital que o banco assinou, e ele tem 3 propriedades importantes. A gente pode sacar esse valor que a gente tem no banco a qualquer momento e receber moeda do governo. E para garantir que isso possa ser feito, o Banco Central ele vai entrar em ação toda vez que as pessoas começarem a sacar os seus depósitos no banco e começar a faltar moeda, o Banco Central ele vai entrar em ação e ele vai emprestar a moeda que está faltando, justamente para que não aconteça o que nem aconteceu ali na crise de 29, que um monte de gente foi tentar sacar ao mesmo tempo, faltou moeda, o Banco Central americano não interferiu e os bancos quebraram. Outra coisa que a gente pode fazer com moeda bancária é transferir para outras pessoas e, importante, né, pagar valores devidos ao banco. Se você não tiver dívidas com os bancos, existem pessoas que têm dívidas com os bancos e essas pessoas vão precisar do valor que você tem na tua conta corrente porque elas vão precisar disso aí para pagar. Então o cara que financiou um imóvel, ele vai ter que conseguir moeda do banco para pagar esse financiamento. Uma empresa que financiou investimento com o banco, ela vai ser obrigada a pegar essa moeda do banco para pagar o banco. E então, o crédito que o banco cria gera demanda por si mesmo, porque quem tomou o crédito vai ser obrigado a pagar esse crédito com mais moeda ainda em cima, porque se não pagar isso, vai perder algum colateral. O colateral pode ser um imóvel, pode ser um carro, pode ser um valor de uma ação, pode ser um armazém, um terreno, seja qualquer coisa que uma pessoa ou uma empresa assinou que ficou como colateral desse empréstimo. E o que acontece ali quando um banco não tem moeda? Ou seja, o banco está precisando de mais reservas ou de mais moeda para cumprir normas que o Banco Central obriga. Então, ele tem alguns critérios. Em geral, ele vai tentar pegar dos clientes. A primeira opção do banco sempre vai ser conseguir converter depósitos à vista dos clientes em depósitos a prazo, ou o banco vai tentar te vender cotas num fundo, ou vai tentar te vender, por meio de uma corretora, vai tentar te vender ações que ele tem. A primeira opção do banco sempre é os clientes, porque é a coisa mais barata possível. A segunda opção do banco é pegar de outro banco, que aí começa a ficar mais caro, ou vender ativos para outro banco, que nem sempre é uma coisa que o banco quer. E a mais cara possível é pegar do Banco Central. Então o Banco Central é a última opção dos bancos. Então vamos lá, o que o banco pode fazer, né?
Se o banco está precisando de reservas, ele pode chegar para o Banco Central e falar, olha, eu preciso de reservas emprestado. Aí o Banco Central, ele teoricamente deve analisar os ativos e os passivos do banco para ver se ele está cumprindo as normas e se ele está ali com ativos no balanço dele que não são ativos ali de risco. Ele vai olhar, ok, você é um banco que está saudável, então eu crio reservas para você. E em troca dessas reservas, você vai ficar me devendo com juros. Ou seja, quando o banco pega emprestado do Banco Central, ele vai ter que pagar dívidas. Como essas dívidas têm juros, quer dizer que no longo prazo, o banco ele vai estar removendo moeda ali da economia quando ele estiver fazendo esses pagamentos para o Banco Central depois. Outra coisa que o banco pode fazer, ao invés de pegar do Banco Central, seria pegar de outro banco. Se ele fizer isso, como os bancos não podem criar reservas, que nem o Banco Central faz, um banco vai transferir reserva para a conta do outro e esse outro banco vai ficar devendo para esse primeiro banco aqui. Ou outra coisa que o banco pode fazer também é pegar coisas que ele tem no seu portfólio, seja fundos que ele tem, seja ações, seja imóveis, e aí ele vai vender esses valores que ele tem a receber no futuro por reservas de curto prazo. O prejuízo do banco é que ele vai deixar de receber o que ele tinha aqui e vai pegar só moeda aqui no presente. E como reservas é a moeda dos bancos no Banco Central, ele vai fazer isso aqui, ele vai trocar um banco e enviar reservas para o outro, e esse banco vai enviar ativos para o primeiro banco. Outra coisa que o banco também pode fazer é justamente chegar para os clientes, converter ali os depósitos à vista que eles têm em depósitos a prazo, que não podem ser sacados no curto prazo. E aí ele fica aqui, beleza, ele está com todos os depósitos dele, ou todos os passivos dele são passivos de longo prazo, então o banco fica fazendo esse casamento aqui. Ele vai ter que gerenciar os valores que ele tem a receber no futuro distante com valores que ele tem a pagar no curto prazo e fazer essa gestão aqui. E aí o Banco Central ele vai entrar justamente para que, caso um banco, e essa parte é importante, né, sob condições normais, o Banco Central ele só deveria ajudar o banco se ele tem ativos que são ativos seguros e ele simplesmente está precisando de moeda no curto prazo. Se o banco está fazendo maluquice, o Banco Central, em teoria, não deveria ajudar, mas como a gente viu em 2008, o Banco Central foi lá, o Banco Central americano falou dane-se e salvou os bancos da falência, mesmo que eles tivessem ali agido por impulso e criado um monte de depósitos para fazer especulação imobiliária. Então aí vem a pergunta. Se um banco ele pode conseguir moeda do Banco Central e de outros bancos, quando é que o banco quebra? O banco ele quebra quando ele tiver menos ativos do que passivos. Então vamos lembrar, o banco ele é uma instituição que tem poder de criar moeda. Como ele é uma instituição que tem poder de criar moeda, toda vez que o banco cria moeda, essa moeda está criando uma quantidade igual de ativos e passivos. Se a dívida que o banco criou por meio desse crédito ela for paga, o banco coloca os juros ali nos ativos dele e sai no lucro. Agora, se os ativos do banco começam a perder valor, seja porque o banco está tomando um calote, seja porque o banco tem ações que perderam valor, seja porque o banco tem cotas em fundos que essas cotas também perderam valor, os ativos dele vão começando a perder valor e se ele chegar nesse momento aqui, que ele tem menos ativos do que passivos, ele é declarado um banco insolvente, porque significa que as dívidas dele com a sociedade são maiores do que aquilo que ele tem. E aí nesse momento esse banco ele é interditado, ele passa por aquele processo lá de funcionamento especial em que o Banco Central atua, vai gerenciar ele para tentar ou colocar o balanço do banco no positivo de novo, ou ele vai à falência e vai para leilão os ativos que ele tem, assim por diante. Então, vamos pensar, né? Se o banco ele pode criar crédito, por que o banco ele às vezes cria e às vezes ele não cria? O banco, como ele não tem limitação de quanto crédito ele pode criar, a limitação do banco, na verdade, tem a ver com risco e tem a ver com custo. Então, o banco ele vai olhar quanto que criar esse crédito vai custar para ele. Nesse caso, ele vai olhar ali, se for um crédito de curto prazo, ele vai olhar a taxa Selic e vai ver, opa, se a taxa Selic está tanto, quer dizer que eu vou ter que cobrar mais do que a taxa Selic do cliente. Se for um crédito de longo prazo, que nem um financiamento imobiliário, o banco ele vai se basear no que ele acha que a Selic vai ser ao longo dos anos que ele tiver que ficar recebendo esse financiamento da pessoa. Então ele vai analisar também qual é o lucro esperado nessa operação e qual é a chance dele tomar um calote.
E se a chance dele tomar um calote é alta, qual é o valor do colateral que ele vai receber do cliente se esse cliente não pagar a dívida? Quando você vai no banco e pede crédito, o gerente do banco ele não vai olhar quanto tem no cofre. Ele vai simplesmente olhar essas três coisas. Quanto vai custar o crédito, qual é o lucro esperado e qual a chance de calote. Se a resposta para tudo isso for ok, ele autoriza a criação do crédito, o banco vai criar o crédito e depois ele vai ver como é que ele vai conseguir esses fundos. Se vai ser com os clientes, se vai ser com outro banco, se vai ser com o Banco Central. E aí tem a pergunta, né? O que impede um banco de criar moeda infinitamente? Entra o Banco Central. Você tem essa instituição que, em teoria, ela deve regular os bancos e impedir eles de fazer maluquice. Só que o Banco Central nem sempre faz isso. Então o Banco Central ele tem as normas prudenciais dele, que ele obriga o banco, e aí se você entrar no site do Banco Central e digitar normas prudenciais, você vai ter documentos e mais documentos falando todas as normas que um banco tem que seguir, quanto que eles são obrigados a ter, por exemplo, de reservas para tanto de passivos, quanto que eles são obrigados a ter de títulos públicos, qual é o limite que eles podem ter ali de dívidas de curto prazo, de longo, tem uma regulamentação gigantesca. E a parte engraçada é, toda vez que acontece uma crise financeira, os bancos centrais vão lá e criam mais regulamentação ainda. Ou seja, as regulamentações que existem no sistema hoje são apenas regulamentações para impedir crises que já aconteceram no passado, mas essas regulamentações não necessariamente vão impedir crises de acontecer no futuro. Então vamos ver um exemplo, né? O banco, em primeiro lugar, ele não pode criar moeda da mesma forma que um governo sai criando moeda. Porque como a gente viu ali na aula 2, o governo, quando ele está criando moeda, ele simplesmente está criando passivos para si mesmo e jogando esses passivos na forma de moeda na economia. E aí depois que o governo vai lá e joga essa moeda, aí ele vai criar ou tributações, ou ele vai receber ali lucros das empresas estatais, ou ele vai receber lucros dos bancos públicos. No caso do governo, ele não precisa se preocupar com o balanço de ativos e passivos dele. Um banco, no caso, ele tem que se preocupar com isso. Então, toda vez que o banco está criando crédito, lembre-se disso, daquele exemplo que eu dei lá no bar, que o cara chega na mesa, pede R$300 para o banco manda o cara assinar um cheque prometendo pagar R$300 em 30 dias, ou vai incorrer juros, e o banco dá ali um cheque para o cara que ele se compromete a pagar a qualquer momento. Então, toda vez que o banco está criando crédito, os ativos e os passivos dele estão subindo exatamente no mesmo valor. E aí, quando o banco recebe juros, aí sim, os ativos dele vão subir mais do que os passivos, e é ali que vai vir o lucro da instituição. Então, o lucro do banco é isso aqui. É o recebimento de juros que ele vai ter entre o custo do crédito que ele tem e o que ele recebe pelo crédito. Descontados todos os calotes que ele toma. Então, lembrando, né? Toda vez que alguém dá um calote no banco, ou seja, vamos lembrar, né? Quando o banco cria crédito, os ativos e os passivos dele sobem na mesma quantidade. Mas quando o banco toma um calote, os passivos do banco continuam iguais. Ele simplesmente perde os ativos dele. E aí, se o banco toma muitos calotes e começa a perder muitos ativos, que são dívidas que ele tem a receber no futuro, ele pode se tornar um banco insolvente. Então, uma das limitações que o banco enfrenta para criar crédito é justamente o risco. Não adianta o banco ficar criando um monte de crédito para receber juros, porque se ele tomar um calote depois, ele vai à falência. E aí vamos lá, né? Os bancos eles podem criar crédito infinitamente? Não, tem conjuntos de normas estabelecidas tanto mundialmente, que é o Comitê de Basileia estabelece essas normas. E de novo, existe o Basileia 1, o Basileia 2 e o Basileia 3. E se a gente tiver uma outra crise financeira no mundo, vai sair o Basileia 4. Toda vez que tem uma crise, os caras vão lá e criam novas normas. E os bancos centrais de cada país também têm as suas próprias normas. Então, existem as normas internacionais e existem as normas nacionais. E aí, nas normas nacionais, você vê algumas diferenças entre as normas que tem no Brasil, normas que tem nos Estados Unidos e assim por diante. Vou dar um exemplo de duas normas que existem no Brasil. Só que existe um monte dessas normas. Então, que nem eu falei, quem tiver curiosidade, entra no site do Banco Central, digita normas prudenciais e vocês vão ter toda a documentação em que explica certinho todas as normas que um banco tem que seguir. Eu vou falar de duas ali, que são duas importantes.
Uma é a liquidez de curto prazo e a outra é esse recolhimento de compulsórios que muitas vezes vocês escutam esse pessoal liberal menos instruído dizer que isso aqui é o tal do multiplicador bancário, que na verdade não é isso. Então, exemplo, né? O que são os recolhimentos de compulsórios? Eles representam uma porcentagem daquilo que o banco tem que ter em moeda ou em depósitos na conta corrente dele no Banco Central, baseado nos passivos que ele tem, que são depósitos à vista, depósitos a prazo e poupança. No Brasil, esse recolhimento de compulsórios ele flutua ali em torno de 20%. O que vocês às vezes escutam nesses canais liberais? Eles vão dizer que quando uma pessoa coloca R$100 no banco, o banco desses R$100 vai ter que pegar 20 e colocar no Banco Central e ele só vai poder emprestar 80. Não é assim que funciona. Na verdade, é o contrário disso que funciona a norma. Significa que se o banco criar R$100 em crédito, significa que ele é obrigado a, depois de criar esses R$100 em crédito, ele vai ter que conseguir R$20 no mínimo em reservas no Banco Central ou em moeda. Ou seja, o banco ele cria o crédito primeiro, depois ele vai ver quanto que ele vai ter que ter de reservas para cumprir a norma dos compulsórios e ele vai pegar de onde? De outros bancos ou do Banco Central. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que um banco ele tem 15 milhões ali no portfólio dele, ou seja, ele tem 15 milhões no Banco Central e ele não tem nenhum passivo e nenhum ativo. Vamos simplificar as coisas. Ao longo de um dia de operações, esse banco ele criou ali 100 milhões de reais em crédito, e isso significa que os passivos dele aumentaram em 100 milhões e as dívidas dele aumentaram em 100 milhões. Para cumprir a norma dos recolhimentos compulsórios, esse banco, por causa desses 100 milhões que ele tem em passivos, que vão estar aqui distribuídos entre depósitos à vista, depósitos a prazo e poupanças, ele vai ser obrigado a ter 20 milhões em reserva. Como ele só tem 15, ele vai ter que pegar os 5 milhões que faltam de outro banco. E essa parte é importante, tá? Nós, os clientes dos bancos, não temos reservas. Então o banco não consegue pegar esses 5 milhões que faltam de reservas e pegar dos clientes. Ele obrigatoriamente vai ter que buscar de outros bancos ou do Banco Central. E aí quando ele fizer isso e buscar de outros bancos, você vai ver que ele vai receber 5 milhões em reservas, só que como ele pegou de outros bancos ou do Banco Central, também vai subir aqui em 5 milhões as dívidas que ele vai ter com outros bancos ou com o Banco Central. E aí de novo, né? O que vai ser o lucro do banco? O lucro do banco vai ser o que ele está recebendo por essas dívidas, descontado o que ele paga pelos depósitos dos clientes e pelas dívidas que ele tem com outros bancos. Aí vamos ver outra norma, que é a liquidez de curto prazo. A liquidez de curto prazo ela é uma norma que diz que o banco ele deve ter coberto totalmente o que ele tem previsto para ser sacado nos próximos 30 dias. O que isso quer dizer? Exemplo. Vamos supor que esse banco, pela operação dele, ele tem previsto que 80% dos depósitos à vista que ele tem e das poupanças e parte dos depósitos a prazo podem ser sacados nos próximos 30 dias. Isso significa que, se ele tem previsto que 80% desses 100 milhões que ele tem podem ser sacados, e não é que vão, é que podem, o Banco Central obriga ele a ter 80, isso aqui coberto, ou seja, ele vai ter que ter 60 milhões, só que não é 60 milhões em reservas, é 60 milhões em ativos de alta liquidez. O que são esses ativos de alta liquidez? Alguns exemplos é moeda no cofre, reservas na conta do Banco Central ou esses títulos da dívida pública que a gente falou na aula 3. Logo, para o banco cumprir essa norma que ele tem, as opções dele é ou ele vai ter que reduzir a previsão de saques que ele tem, resumindo, ele vai ter que reduzir os passivos de curto prazo dele, ou ele vai ter que aumentar os ativos líquidos. Então o banco tem essas várias opções. Se o banco reduzir os passivos de curto prazo, é aquela opção em que ele vai chegar para os clientes que têm ali valores depositados na poupança ou que têm ali depósitos à vista e vai tentar convencer esses clientes a comprar aplicações financeiras que tenham um rendimento ali
maior do que 30 dias. Por exemplo, aqueles LCIs, LCAs e tudo mais que tem prazo de 6 meses, de 1 ano, de 2, 3 anos e assim por diante. Por que o banco está fazendo isso com os clientes? Justamente, ele quer reduzir a quantidade de moeda que os clientes podem sacar no curto prazo. Então ele chega para as pessoas que têm depósitos à vista ou em poupança e convence elas a congelar esses depósitos para receber no futuro. Ou seja, agora o banco está cumprindo aquelas normas de liquidez de curto prazo, não porque ele aumentou os ativos dele, mas porque ele reduziu os passivos de curto prazo de 30 dias que ele tinha. Outra coisa que o banco pode fazer é aumentar os ativos de alta liquidez, que seria vendendo parte dessas dívidas que ele tem aqui para instituições financeiras ou para outros bancos. Em resumo, vamos supor que esses 100 milhões aqui que o banco criou em dívidas sejam 100 milhões de financiamentos imobiliários. Ele vai pegar esses 100 milhões, vai botar isso aí num fundo e vai chegar para corretoras e outros bancos e vai falar, eu tenho aqui 60 milhões para vender em cotas desse meu fundo, vocês querem comprar? Aí essas outras instituições vão lá, compram essas cotas do banco e aí ele vai trocar 60 milhões que ele tinha em ativos de baixa liquidez, que são essas cotas ali no fundo que ele criou, e ele vai receber ali 60 milhões em reservas. Qual que é o problema do banco ao fazer isso? É que essas dívidas rendem juros, então no longo prazo elas valem mais. Essas reservas não rendem juros, então elas valem menos no longo prazo. Logo, essa é a opção segunda. O banco vai primeiro tentar ver com os clientes, se não ele vai tentar vender para outros bancos e, em última instância, o que o banco vai fazer é ele vai buscar crédito com outros bancos. Ou seja, quando ele for lá tentar buscar créditos, vai subir as reservas dele, que ele buscou de outros bancos ou do Banco Central, mas vai subir as dívidas dele também. E aí essa é a forma mais cara do banco se financiar, que é se financiar com outros bancos ou com o Banco Central, que ele vai ter que ficar pagando ali aproximadamente a taxa Selic nesses financiamentos. E aí, como a gente viu na aula 3, a Selic regula esse valor de dívidas que os bancos têm um com o outro. Porque o Banco Central ele se compromete a estabelecer qual que vai ser a taxa de juros. E uma vez que o Banco Central estabelece essa taxa de juros, o Banco Central ele joga reservas no sistema bancário ou tira reservas do sistema bancário, de forma que o juro sempre fique nesse valor. Resumindo, o banco ele sabe que se, na pior das hipóteses, ele tiver que buscar esses 60 milhões aqui que faltam com outros bancos, ele vai pagar ali em torno da taxa Selic. E aí, quando ele está criando esses depósitos aqui para os clientes, que são depósitos para fazer um financiamento imobiliário, ele já leva isso aí em consideração. No caso das dívidas de cartão ou do cheque especial, a Selic não impacta muita coisa. Porque os juros cobrados no Brasil são tão ridiculamente altos, ali na faixa dos 100% ao ano, 300% ao ano, que a Selic não faz cócegas. O que a Selic realmente influencia é financiamento imobiliário. Então vocês vão perceber isso claramente que quando a Selic está muito alto, o setor de construção civil ele costuma ficar muito mais fraco no país, porque se o juro está alto, é bem mais difícil as pessoas conseguirem financiar a compra de um imóvel. Agora, quando a Selic baixa, é quando você vê o setor imobiliário construindo mais, porque está mais fácil as pessoas financiarem. Então, o setor imobiliário ele é muito influenciado por essa taxa Selic. Agora, os juros do cartão de crédito e outras coisas, aí nem tanto. Aí os bancos metem a faca na gente mesmo. Alguém botou aqui no chat que financiar um carro com 50% de entrada é 100% de juros? Ao ano isso aí? Tá doido? Ou é ao longo de todo o financiamento, esse 100%? Ah, tá. Ao final dá 60, dá 100%, entendi. Deixa eu ver, em 36 vezes, aí vai dar 3 anos. Ô, louco, mano. Aí você pode ver que a Selic, ela não impacta muito aí o financiamento do imóvel, é mais do carro, é mais pro financiamento dos imóveis. Porque o carro aí, se você tá pagando 100% em 3 anos, isso aí dá o quê? Dá mais ou menos 30% ao ano de juros.
Bastante esse troço, tá doido. Alguém tá tão escrevendo no chat, vou esperar aqui. E tem outra, né? O banco ele cobra mais nos financiamentos de automóvel, porque a tendência dos automóveis é perder valor com o tempo, o contrário dos imóveis. Os imóveis eles ganham. Então, se tu não pagar o teu imóvel, o banco fica geralmente com uma casa, um apartamento que tá valendo mais do que ele financiou. Agora, no caso dos carros, ele geralmente vai pegar uma coisa que tá valendo menos. Agora, isso não justifica não justifica o preço do automóvel dobrar. Esse é o resultado da gente ter um sistema bancário no Brasil que é basicamente um cartel. Eles são uma milícia financeira aqui que extorquem o pessoal ao limite. Então, resumindo, né? Não existem limites fixos, ou seja, não tem bem que um teto para o banco. O Banco Central não vai chegar para um banco e falar: olha, o teu teto é aqui, tu não pode criar mais crédito do que isso. Ele é justamente baseado na saúde da instituição financeira. Então é risco de calote, custo do crédito e custo para cumprir as normas prudenciais. É isso que o banco está olhando. E eles são obrigados a terem todo o portfólio financeiro deles avaliado sempre pelo Banco Central. E aí entra o caso, né? Se o Banco Central é leniente e não está nem aí, que nem foi o caso nos Estados Unidos, o Banco Central tinha acesso aos portfólios dos bancos, o Banco Central podia ver que os bancos estavam fazendo maluquice, criando um monte de crédito para o setor imobiliário, inclusive você tinha o próprio FBI na época, antes da crise, já estava alertando o governo americano que estavam acontecendo muitas fraudes no setor de financiamento, mas mesmo assim o Banco Central deixou tudo correr solto e aconteceu a crise em 2008. Então a gente não tem garantia alguma de que o Banco Central, seja o brasileiro ou o americano, está cuidando para garantir que os bancos aqui estão saudáveis ou não. Por exemplo, o Santander, o Itaú e todos esses poderiam estar próximos da falência e a gente não sabe. Então, recapitulando, os bancos eles são obrigados a seguir normas prudenciais. Tá no papel que eles são obrigados. Agora, se o Banco Central vai cobrar ou não é outra coisa. Os bancos eles não precisam buscar fundos com o cliente, porque o próprio crédito cria moeda e os fundos eles são buscados depois. Quando a gente fala que o sistema bancário ele está ilíquido, quer dizer que está faltando moeda no sistema. E aí o Banco Central ele entra no sistema e cria a moeda necessária para satisfazer a liquidez. Insolvência é quando o banco ele tem patrimônio negativo, ele está quebrado. E aí o Banco Central ele entra para interditar o banco e gerenciar ele, ou para conseguir fazer os ativos do banco subirem de novo, e se não for possível, vai ter que liquidar o banco, vai ter que fazer leilão dos ativos que esse banco tem, e aí os fundos de garantidores de crédito vão pagar ali até os 250 mil por CPF. Toda vez que um banco ele toma um calote, significa que ele está perdendo ativos, mas não está perdendo passivos. E aí lembrando, né, o spread é ali a diferença entre juros. Alguma pergunta dessa parte? Que a gente viu até agora? Ok. Agora vamos ver algumas diferenças importantes entre bancos públicos e bancos privados. E aí vocês vão entender por que eu odeio o banco privado. O banco privado, ele basicamente funciona para atender interesse dos acionistas, ou seja, ele vai querer obter lucro, vai querer acumular ativos financeiros e vai querer maximizar o recebimento de juros e dividendos. E se ele tiver ali fundos imobiliários, ele também vai querer maximizar recebimento de aluguéis e tudo mais. Quando a gente está falando ali de bancos públicos, os bancos públicos, teoricamente, eles servem para atender interesses do país. Então, eles não criam crédito com o objetivo de lucrar, eles vão criar crédito direcionado para alguma atividade. Quem vai definir como que essa atividade vai ser feita vai depender do tipo de governo que você tem. Se você tiver um governo liberal, o banco público vai ficar criando crédito ali para fazer as coisas que os liberais querem. Se for um governo keynesiano, o banco público vai criar crédito ali para as indústrias que os keynesianos querem. Se for um banco aí realmente controlado pela população, o banco vai criar crédito para aquilo que as pessoas querem que seja feito crédito. Então, se a população falar a gente quer
ter siderúrgica no país, então beleza, os bancos públicos vão criar para você abrir siderúrgica no país. Então, nesse caso, os juros cobrados pelos bancos públicos, assim como os juros cobrados pelos bancos privados, eles também servem como gerador de demanda pela moeda. Lembrando, né, se o banco ele cria crédito e coloca juro em cima, ele vai, no longo prazo, o banco ele tira mais moeda da economia do que ele criou por causa dos juros. Então, o crédito ele sempre vai gerar uma demanda pela moeda maior do que a moeda que ele colocou na economia. Se esse crédito é criado por banco público, isso também vai estar servindo como uma forma de você remover liquidez. Então, o banco público, ao receber juros, ele pode reduzir, inclusive, a necessidade ali do governo cobrar impostos. Aí o Luiz colocou no chat. Geralmente, empresa e banco de investimento só explode por falta de liquidez, certo? O que acontece é o seguinte, tá? Quando a gente está falando ali de bancos de investimento, eles têm que ficar gerenciando a liquidez deles. Se eles precisarem ali de liquidez no curto prazo, eles vão buscar fundos também com outros bancos para suprir essas necessidades. O que às vezes acontece próximo de uma crise financeira é que os bancos de investimento eles não conseguem buscar crédito quando eles estão precisando de liquidez. Por exemplo, você tem um banco de investimento, ele está precisando de liquidez no curto prazo, e aí ele chega para um banco e fala, cara, eu preciso de liquidez. E aí o banco fala, olha, cara, a economia tá num lugar que eu tô achando meio estranho, e se eu for te emprestar crédito vai ser a juros de 30%. Aí o banco de investimento olha e fala, caramba, se eu pagar 30% de juros eu não vou ter lucro. E aí o que ele vai fazer? O banco de investimento ele vai pegar o que ele tem no portfólio dele, que aí vão ser títulos públicos, vão ser debentures, que é dívidas de empresas, vai ser fundos, vai ser ações, e aí esse banco de investimento vai tentar ir no mercado e vender as coisas que ele tem para conseguir moeda no curto prazo e satisfazer ali os requisitos de liquidez. Se muitos bancos de investimento começam a fazer isso ao mesmo tempo, a tendência é você ter um monte de banco de investimento querendo vender ativos e pouco banco querendo comprar. Aí esses ativos vão perdendo valor e aí sim você pode ter uma crise financeira por causa disso. Então sim, o banco de investimento ele vai tentar vender as coisas que ele tem na carteira para o mercado primeiro para satisfazer o que ele tem. E às vezes ele vai ser obrigado a vender por menos do que esse negócio vale, porque ele vai ter que pagar os clientes dele. Isso respondeu a tua pergunta, Luiz? Não, Diga. eu tinha feito uma pergunta até um pouco fora do tema, desculpa te interromper, acho que foi por isso que o aplicativo não tancou. Mas, então assim, sempre no meu imaginário tinha que os investimentos oferecidos pelo banco eram furada total, mas às vezes pode ser uma boa, porque eles oferecem aparentemente por fora, ou, quer dizer, abaixo do preço de mercado? Não, só se eles estiverem desesperados para conseguir fundos. Só nesses casos aí. Muito específicos, né, no caso. Isso, e às vezes já vai ser outros bancos que vão aparecer na frente da fila para pegar. Tá. Entendi. Tá tranquilo, então. Mas assim, o banco ele até tem garantia, agora quando é banco de investimento, aí eu já não sei dizer se tem qualquer tipo de garantia de que tu vai receber se for a falência. Por exemplo, corretor eu não sei se é coberto pelo fundo garantidor de crédito. Então, o dinheiro que você tem na corretora já era, mas as ações por CPF. A lastreada Não, não, sim, isso porque aí. as ações elas são tuas, elas não estão vinculadas à corretora. Então assim, a grana eu não faço a menor. Acho que se for. Na real, acho que eu só ia repetir o que você disse. Se for um banco e você tá com as ações do. Mas enfim, eu só ia repetir o que você disse. Assim, até porque muitos desses investimentos entre aspas, né, são obrigações financeiras que o banco nos oferece, muitas vezes é pior do que os títulos públicos que tu pode comprar direto ali do governo. O título público do governo vai te pagar ali no dia certinho, não tem risco nenhum. Então, assim, o banco prefere que você não compre os títulos, ele prefere que você compre as coisas que ele tenta te vender. Isso é uma porcaria, né? Mas... Só que tem um ponto, né? Porque os títulos públicos eles têm sempre prazo de vencimento longo. Então você vai pegar título ali que só vai te pagar em 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos. Geralmente a renda fixa do banco tem ou liquidez diária ou em 6 meses. E aí
Eu falei, depende, né? Quanto mais líquido, menos tu recebe. Quanto mais seguro, menos tu recebe, assim por diante, né? Mas, enfim. O Tesouro Selic, ele é público? Ele é ele é do Tesouro? É do Tesouro mesmo. Aí eles oferecem em 3 modalidades. Ou é um valor pré-fixado, você sabe exatamente quanto tu vai receber. Uhum. Ou ele é baseado na Selic, que daí tu vai variar com a Selic. Eles têm inclusive uns que é atrelado ao IPCA mais alguma coisa. Então, tipo, é IPCA mais 5%. Aí tu ganha inflação mais alguma coisa em cima. Então tem todas essas modalidades para a pessoa escolher. E aí não vai para banco nenhum isso aí. Quando tu compra, ele some, vai parar ali na conta única do Tesouro. Acho que por hora, só pra terminar, porque senão eu não vou lembrar depois, mas a gente conversa mais É sobre isso. Tesouro Direto. Se você quiser pesquisar depois, o nome dessas aplicações se chama Tesouro Direto. Ah, não. Eu tô ligado. No caso, eu até ia falar que tem algumas que vencem em 6 meses. Eu fui ver sobre o Tesouro Selic, tem aplicação que vence em 6 meses. Só que assim, é 1% de rendimento. Mas eu queria saber como é que funciona a multa do Tesouro. Uma multa não, mas é uma taxa que você paga. E é uma grana. É tipo, você tem a impressão que você não tirou nada por mês. Se você colocar na ponta do caneta. É que tu cobra imposto, pelo que eu sei. Os títulos Ah, públicos tá. cobram imposto. Entendi. É um imposto. É, isso. E tem que levar em conta isso aí. Então, por exemplo, LCI e LCA de banco não cobra imposto. Título público cobra imposto. Então tem que sempre botar na ponta do lápis. Inclusive fundo de investimento você às vezes paga taxa de administração, né? Que essas coisinhas ocultas que o banco vai botando. Às vezes vai ter imposto em cima, vai ter taxa de administração, aí tem que olhar. Às vezes o investimento que tem rendimento de, sei lá, de 10% ao ano, e tem um outro que é de 12, só que é de 12 você paga e é imposto de renda, você paga taxa de administração, aí tu vai ver o de 10 estava valendo mais que o 12, sabe? Tem umas coisas assim. Eu vi isso. Mas aí não se consulte comigo, se consulte com uma pessoa especializada na área. Ah, sim. Beleza. Aí voltando aqui, né? A gente tá falando do banco público e banco privado. Outra coisa, os bancos privados, eles podem ir à falência quando eles se tornam insolventes. O banco público, por outro lado, ele tem acesso ali ao Tesouro Nacional e ao Banco Central. Então, no caso ali da China, por exemplo, que tem os bancos públicos, a China consegue gerenciar, se precisar de crédito, ela joga crédito nos bancos, se não precisar, ela não faz. Então, você, com o sistema público ali financeiro, você consegue, inclusive, controlar direto o juro na ponta. Você não precisa mais ficar usando um banco central para fazer intermédio de taxa de juro interbancário. E se os próprios bancos eles são públicos, os bancos públicos vão determinar quanto que o consumidor vai pagar das contas. Outra coisa é, os bancos privados não têm interesse em renegociar dívidas, a não ser quando ele não consegue receber, isso vai para um fundo perdido. Então, às vezes é o exemplo daquele cara que ficou devendo R$100 para o banco, esses R$100 viraram 200, 400, 800, 1.600. O banco sabe que ele não vai ganhar esses 1.600, então ele tira isso dos ativos dele, ele é obrigado a tirar, porque senão o ativo dos bancos não faria sentido. Se essas pessoas que estão sem pagar há anos e a dívida do cara aumentou 10 vezes, se isso aí está no ativo do banco, vai ser falso. Então eles são obrigados a tirar. E ele vai renegociar quando ele vai ver, pô, beleza, o cara me devia 100, hoje está valendo 1.600, então, cara, me dá 200 aí que está resolvido. E às vezes o consumidor ele não tem essa noção porque ele acha, poxa, eu estou devendo 1.600 para o banco e ele está aceitando eu pagar só 200, como o banco é legal. Não, cara, o banco já lucrou um monte. Só de te cobrar 200 daqueles 100, ele já lucrou o dobro. Então, assim, o banco às vezes faz essa, entre aspas, renegociação, porque ele vê, cara, é melhor receber 200 do que não receber nunca. Ele fala, tá, me dá 200, então. Banco público, por outro lado, como ele não tem interesses privados por trás, eles têm essa possibilidade de renegociar a dívida ou até mesmo perdoar dívidas da economia. Porque como o credor do banco público é a própria sociedade, a sociedade estaria basicamente perdoando dívidas devidas a ela mesma. Então, assim, se a gente tem bancos públicos que são gerenciados pela população mesmo, esses bancos públicos podem falar, olha, está todo mundo endividado, então vamos aí fazer uma renegociação das dívidas, assim por diante. Quem vai perder com isso? Teoricamente ninguém, porque se esse banco público não tiver credores recebendo alguma coisa por isso,
o lucro desse banco que iria para o governo, entre aspas, ele simplesmente vai deixar de ir. Então, como eu falei, né? Se é a sociedade que está perdoando dívidas que são devidas para ela mesma. É diferente de um banco privado, que essas dívidas são devidas para os donos do banco, para os acionistas. Então, ele geralmente não tem esse interesse em se as dívidas que eles têm a receber estão causando problemas para a economia. Então, por fim, né, os bancos públicos, como eles podem criar moeda escritural, como eles podem renegociar dívidas e como eles podem ser socorridos pelo bolso do Estado, eles são uma solução de curto prazo para contornar normas fiscais. Então, vamos supor que o governo do PT agora, que já está o Haddad e a Tebet falando aí em fazer superávit fiscal, vamos supor que ao mesmo tempo em que o governo federal está fazendo superávit, ou seja, tirando moeda de circulação, os bancos públicos estão criando crédito. Então, o banco público conseguiria, teoricamente, compensar o crédito que o governo está tirando com os impostos. E aí a vantagem do banco público é o quê? Ele pode gerar esse crédito para compensar. Essa geração de crédito do banco, ela faz subir a arrecadação, porque movimenta a PIB, e aí subindo a arrecadação justifica o governo poder gastar mais. Então isso pode ser, não estou dizendo que pode ser uma jogada que o governo está tentando fazer, ou seja, eles estão dizendo que eles querem economizar as contas públicas, mas pode ser que eles, em contrapartida, vão pegar ali o BNDES, o Banco do Brasil, o Caixa, e vão sair jogando crédito na economia para todo lado. Então, ok, o Tesouro Nacional está economizando, mas os bancos estão jorrando crédito na economia. E se der problema no futuro, esse crédito, os bancos públicos poderiam, dependendo do governo, falar, ok, então a gente perdoa essas dívidas. E aí não vai aparecer como uma dívida do governo, então dá para fazer essa jogada bizarra aí. Então sim, mesmo que o governo esteja fazendo superávit fiscal, se os bancos estiverem injetando crédito suficiente na economia, eles vão compensar esta perda no curto prazo. Agora, no longo prazo, tem que ver como é que resolve. Porque senão vai acontecer que nem foi ali no caso dos primeiros governos petistas que a gente teve, que se você vai olhar o nível de endividamento das pessoas a partir de 2003, quando o Lula assume, você vai vendo que o endividamento das pessoas foi subindo, porque os bancos públicos estavam criando crédito. E aí quando trocou ali de governo e mudou o tipo de fazer política, que foi ali no Dilma II em diante, fechou o crédito para a economia, então os bancos privados e os públicos não estavam mais criando crédito, e você começou a ter aquela crise brasileira ali na época antes do Temer. Então, ok, no curto prazo, o governo poderia estar compensando o crédito do sistema bancário público, o crédito que está saindo com os impostos. Mas se lá na frente não resolver essas dívidas, tu também vai ter uma crise financeira quando os bancos públicos começarem a tirar mais crédito da economia do que eles estão jogando. Beleza. Então, vamos lá, né? Se a moeda é uma dívida, seja ela uma dívida do governo para a população ou uma dívida de um banco público ou privado para a população, como é que funciona essa economia monetária, em que a moeda é criada sob demanda, ou seja, a moeda ela não chega de helicóptero na economia. A moeda ela surge toda vez que alguém financia alguma coisa. Quando você comprou, se tu financiar um imóvel, tu criou moeda. Se tu usar o cartão de crédito, tu criou moeda. Se tu financiar um carro, tu criou moeda. Se uma empresa está financiando qualquer coisa, ela está criando moeda. Então, todo dia na nossa economia, a gente tem moeda sendo criada e moeda sendo destruída, e isso é feito sob demanda. Beleza. Então, as famílias, as empresas, os bancos e os governos, em uma economia que funciona à base de crédito, eles não precisam juntar dinheirinho antes de poder gastar. Porque o crédito é justamente esse adiantamento. E se a gente voltar na história da humanidade lá para o passado, as populações como a da Suméria, elas já operavam por crédito. E quando você tem uma economia agrícola, você precisa que o crédito seja feito, porque como as colheitas elas acontecem apenas em períodos específicos do ano, você não tem como fazer uma economia baseada em escambo. Então, assim, você precisa do crédito em uma economia agrária justamente porque, retomando, como a época da colheita é um período específico, as pessoas elas precisam fazer uma economia baseada em crédito, porque esse crédito só vai ser pago nas colheitas. Então, o crédito já é uma coisa bem antiga na humanidade. Então, não é uma novidade a gente falar de uma economia baseada no crédito. O que é meio que uma novidade para a gente é esse tipo de economia em que um governo cria moeda fiduciária, porque isso aí é novidade para a gente. Que um governo pode sair criando moeda infinitamente como é hoje, isso aí é uma novidade. Porque na Suméria,
os templos, eles na verdade eles eram os credores, eles não eram os devedores da população. E ali na época de Roma e Grécia você tinha eles criando moeda que pelo menos que tinha ali um lastro em prata ou em ouro, que era baseado nas conquistas que eles faziam, que era baseado no valor que eles extraíam dos escravos que eles faziam e assim por diante. Agora, essa economia puramente de crédito, que é o que a gente tem hoje, uma economia puramente de crédito, é meio que uma novidade para a humanidade. Então, a própria dívida, hoje em dia, ela é o meio de pagamento. A moeda que os bancos criam é meio de pagamento, a moeda que o governo cria é meio de pagamento, e esse meio de pagamento ele é feito primariamente, né? A moeda ela serve para quitar dívidas, e em segundo lugar, ela acaba sendo usada às vezes no mercado para comprar mercadorias. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Acontece que a moeda ela não circula igualmente pelas pessoas. Então você vai ter grupos que vão ter, no final do dia, vão ter excesso ali de moeda e você vai ter grupos que vão ter falta de moeda. Então você vai ter pessoas que vão estar endividadas e você vai ter pessoas que têm crédito a ver. A princípio, quando a gente está olhando um balanço da economia apenas nesse lugar aqui, fica parecendo que, olha, no final das coisas tudo vai se equilibrar, porque se o grupo A for lá e comprar coisas do grupo B, o grupo B pega esses depósitos, paga suas dívidas e tudo se cancela. Só que aí tem um problema. Quando você cobra juros, você está colocando um valor aqui que o banco tem a receber e você está adicionando aqui nas dívidas das pessoas um valor que elas têm a pagar. E aí, o que ocorre? Se a gente for olhar quanta moeda existe em circulação para pagar as dívidas, é isso aqui que são os depósitos. Apenas isso aqui é moeda na economia que pode pagar dívidas. Só que a quantidade de dívidas mais juros é maior do que a quantidade de moeda que existe na economia. Então, quando você começa a botar juros em cima das dívidas, você está criando uma situação em que é matematicamente impossível, no longo prazo, essas dívidas serem pagas. Então, mesmo que esse grupo A vá lá e transfira os depósitos que eles têm em conta aqui para o grupo B em troca de trabalho ou em troca de produtos, e o grupo B vai lá, usa esses depósitos para pagar suas dívidas, a gente ainda tem um problema aqui, porque esses juros que precisam ser pagos, eles não podem ser pagos em lugar nenhum, porque não existe moeda na economia para pagar esses juros, a não ser que essa moeda seja injetada novamente. Como? Ou você vai ter que ter, ou o governo vai ter que gastar para que haja moeda suficiente para que as pessoas paguem as dívidas que elas têm no banco e você não tenha uma crise, ou você vai ter outro banco criando mais crédito, de forma que você tem dívidas novas pagando dívidas velhas e você tem dívidas sendo roladas e a economia aumentando o seu endividamento. Ou você pode ter o próprio banco que tem valores a receber das pessoas e ele fala, ok, vamos fazer o seguinte, eu crio depósitos na conta de vocês, em troca disso você trabalha para mim, ou você me transfere um imóvel, ou você me transfere algumas ações e assim por diante. Então ele está chegando para essa galera que está endividada e dando depósitos. O problema é, isso é um risco para o banco. Por quê? Se esses clientes, ou seja, se esses juros que o grupo B tem a pagar, eles não pagam essas dívidas, o banco ele perde aqueles juros que ele tem a receber e ele vai ser obrigado a pegar esse valor que ele recebeu, que aí pode ser na forma de imóveis, de veículos, de ações, e ele vai ter que tentar vender esse valor que ele tem. Por quê? Porque agora o problema do banco não é mais um problema de liquidez, ele é um problema de solvência. Ele precisa vender parte desse valor porque ele tem que ter como garantir parte desses depósitos. E se ele não conseguir vender isso aqui que ele recebeu por um valor que seja capaz de quitar os depósitos, o banco está insolvente. Então, para o banco, é muito arriscado ele ficar pegando os juros que ele tem a receber no futuro e criando simplesmente crédito em cima disso. Se ele fizer isso, ele está correndo o risco de aquilo que ele está obtendo perder valor de mercado no futuro. Ok. Agora, vamos imaginar uma outra situação que é mais comum. Imagina que esse grupo A, ao invés de fazer que nem no outro caso, em que ele transfere seus depósitos para o grupo B em troca de alguma coisa, e o grupo B vai lá e paga suas dívidas, vamos imaginar que ele chega no banco e troca esses depósitos que eles têm por aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras, por sua vez, né, elas são aplicações que elas estão lastreadas nos juros que estão a receber. Então, o que a gente está comprando do banco quando a gente compra aplicações financeiras? A gente está comprando o direito a recebimento de juros. Quer dizer que toda vez que essa galera que está endividada pagar juros para o banco vai pegar parte dos juros que ele recebeu e vai transferir para essas pessoas que têm depósitos a prazo.
que a gente vai ter o que a gente vai ter de problema econômico se este ciclo for feito? Quando uma pessoa pega os depósitos que ela tinha à vista e converte em depósitos a prazo, elas estão tirando moeda da economia no curto prazo. Então, se antes já não tinha moeda o suficiente para pagar as dívidas desse pessoal, agora vai ter menos ainda, porque a moeda que esse grupo A recebeu foi tirada de circulação e foi transformada em ativos financeiros. E o que pode acontecer, né? Este grupo A pode ficar utilizando estes juros que ele recebe toda hora para obter valor do grupo B, ou seja, a partir desses depósitos aqui que a pessoa recebeu em aplicações financeiras, e essas aplicações financeiras podem incluir qualquer coisa, tá? Pode ser ações que pagam dividendos, pode ser ali fundos imobiliários que pagam aluguéis, podem ser renda fixa que paga juros e assim por diante. Então essa galera vai ficar simplesmente recebendo retornos financeiros que ela vai transferir para quem está endividado e toda vez que fechar esse ciclo aqui, esse grupo está recebendo o valor gerado por esse grupo aqui. Então a simples dinâmica das dívidas está servindo para extrair o que esse pessoal aqui tem. Nesse caso, as dívidas, apenas para pagar os juros, estão sendo transferidos aqui. Pode acontecer ainda pior. Esse grupo aqui, ao invés de usar os juros para extrair valor no presente, ele pode reinvestir os juros em ainda mais aplicações financeiras. Então, o que você vai acontecer? Você vai ter cada vez mais um aumento dos ativos financeiros. Sejam, de novo, né, esses ativos financeiros podem ser ações que prometem pagar dividendos, podem ser imóveis que prometem pagar aluguéis, pode ser, é que nem o Luiz colocou no chat, é o speedrun de rentista. O cara vai simplesmente pegando a grana dele, vai comprando mais ativos, só que o que acontece é o seguinte, essa galera aqui, você tá com dívidas cada vez maiores, essas dívidas, para elas continuarem crescendo, das duas uma. Ou os bancos vão ter que continuar criando crédito na economia para que entre crédito novo e esse grupo consiga, no mínimo, pagar os juros, ou você vai ter que ter o governo, que é o governo mãezona keynesiano, que vai chegar lá e falar, não, deixa que eu crio moedinha e jogo na economia para que o sistema não quebre. Aí vai lá o governo mãezona, fica criando moeda para esse povo aqui conseguir pagar as dívidas. Só que esse sistema aqui ele é inerentemente insustentável, porque das duas uma, né? Ou você vai ter a solução liberal, que é o governo para de gastar e esse sistema aqui quebra, quando não conseguirem pagar suas dívidas, ou você tem a solução keynesiana, que é ficar injetando moeda na economia para ela não entrar em crise, só que você está simplesmente intensificando e criando essa bolha financeira que vai ficar inflando para sempre. Então, assim, que nem eu falei, né, não existem soluções capitalistas dentro do capitalismo. Isso aqui é o que a gente chama ali do Savings Glut of the Rich, que basicamente você tem um grupo de pessoas que hoje em dia vivem e que nem o Luiz botou, né? Tem inclusive aqui no meio, tem tudo, tá? Tem até títulos públicos. Então você vai ter aqui no meio ações, títulos públicos, aluguéis, renda fixa, tudo isso. Vai estar tudo aqui jogado e você tem essa galera que simplesmente é o que eles chamam, né? A galera que vive de renda, que simplesmente fica recebendo rendimentos de aplicações ali e utilizando isso aqui para extrair valor da galera que trabalha. E essa galera trabalha por quê? Essa galera trabalha porque ela tem dívidas que ela é obrigada a pagar. Então o tio que está aqui, ele vai ter que trabalhar porque se ele não trabalhar, ele perde a casa que ele financiou, ou ele perde o carro que ele financiou, ou ele vai ficar com o nome sujo no Serasa, no SPC, ou o cara às vezes não tem nem casa, ele vive de aluguel, ele vai ter que trabalhar simplesmente para conseguir ficar ali no aluguel dele. Enquanto ele tiver essas obrigações e estiver endividado, muitas vezes as pessoas recorrem ao endividamento, principalmente quando o governo corta programas sociais. Então você ali começa a cortar bolsa, tu começa a cortar saúde pública, educação pública. Essa galera aqui acaba se endividando para conseguir educação, para conseguir saúde, às vezes até para conseguir ficar no aluguel. Você vai ter que as dívidas, só que ao invés de ser dívidas para o governo na forma de impostos, que aí o governo se apropria com a política fiscal e política monetária, vai ser que dívidas para esses bancos, que esses bancos muitas vezes são controlados por essa galera que está aqui. Então, o banco é uma instituição, mas esse grupo A são os acionistas do banco, são os donos do banco e tudo mais, que vão estar recebendo esses rendimentos aqui. Então, as dívidas são outra forma pelo qual você consegue extrair valor. É assim também que, digamos, o FMI, os Estados Unidos, extrai valor de países de terceiro mundo. Esses países estão endividados e são obrigados a ficar exportando commodities, exportando minério, exportando petróleo e tudo mais para conseguir pagar essas dívidas aí que eles têm. Enquanto isso, os Estados Unidos fica lá reciclando
os dólares deles e extraindo o valor toda vez que os países endividados estão tendo que ficar se matando ali para tirar minério do chão, tirar petróleo do chão, para vender essas commodities no mercado, para conseguir dólar, para com esses dólares comprar os excedentes de comida dos Estados Unidos e pagar esses juros dessas dívidas que geralmente não vão conseguir ser pagas. Beleza. Então, o que pode acontecer nesse caso, né? Das duas, existem 3 possíveis condições que vão quebrar esse ciclo aqui de recirculação. Ou você vai começar a ter as empresas e as famílias que estão endividadas, elas vão começar a ter que buscar salários maiores, ou vão ter que começar a subir seus preços, porque essas dívidas elas estão começando a cobrar muito caro, e como é que é uma forma da economia tentar se salvar no curto prazo de uma crise através da inflação. Por quê? Porque se salários e preços estão subindo, as dívidas elas têm valor nominal. Então você vai ter as pessoas recebendo mais, as empresas recebendo mais, e aí elas conseguem pagar esses juros. Só que se a economia já está endividada, de novo, essa inflação ela vai ser alimentada por crédito. Então a economia, tem uma frase do Michael Hudson que é engraçado, que é mais ou menos assim: a economia se endividando para pagar suas dívidas. Então você está jogando o problema lá para frente, ele está crescendo infinitamente, e cada vez mais da renda produtiva da economia, ou seja, aquele fluxo que a gente tem entre o setor de consumo e trabalho e o setor produtivo, começa a vir aqui para o setor financeiro. Resumindo, as pessoas ali elas começam a cada vez menos gastar com produtos de consumo e começa a gastar cada vez mais para pagamento de dívidas ou para pagamento ali de aluguéis para o setor financeiro ou pagamento de seguros como plano de saúde e tudo mais. E o mesmo acontece para as empresas. As empresas começam a gastar cada vez menos com salário e reinvestimento e começam a gastar cada vez mais com pagamento de juros, distribuição de dividendos e assim por diante. Então você tem o que alguns autores, exemplo, o Irving Fisher e o Michael Hudson, eles chamam de debt deflation, que seria a deflação das dívidas. O que basicamente é o seguinte: a economia, o fluxo que vai ali de consumo para empresa, de empresa para trabalhador e circula, ele fica cada vez menor esse fluxo e ele começa a ser indo para o setor financeiro. E quando o fluxo ali dentro do setor de produção e trabalho ele se rompe, como todos esses ativos financeiros, eles basicamente são direitos sobre o recebimento de valores futuros, se o setor real da economia não está gerando valor, o que acontece é que esses valores aqui que os títulos teoricamente te dão direito a receber, você não consegue receber. E aí você pode ter uma crise aqui nesse momento. Então, a partir da economia real, que não consegue mais operar, porque não tem mais salário, não tem mais renda de empresa, esse monte aqui de ativos financeiros começa a perder valor porque a economia real não consegue mais produzir o suficiente para pagar. Aí você tem quebradeira, aí você tem banco tomando casa das pessoas, você tem empresa fechando, você tem galera tendo que vender imóveis e assim por diante. E essa é a solução que os liberais adoram. Na cabeça deles, crise financeira ajuda a limpar a economia dos maus negócios. Beleza. Então, recapitulando, né? As poupanças ou os investimentos ali a prazo e tudo mais, eles basicamente estão congelando moeda no presente que a gente vai receber no futuro. As dívidas nos bancos elas sempre se cancelam, porque se o banco deve para a gente e a gente deve para o banco, a gente consegue cancelar uma coisa com a outra. Os juros eles multiplicam desigualdade, que nem a gente viu aqui, né? Porque se um grupo está recebendo juros, quer dizer que este grupo aqui ele já tem capital de sobra. E a partir do próprio capital que eles têm de sobra, eles conseguem ficar multiplicando isso de forma puramente financeira, através ali dos bancos, através das corretoras, através da bolsa de valores e através dos títulos públicos. Então eles multiplicam, e quem já está devendo vai começar a dever cada vez mais. Os juros, eles ocasionam perda de poder de compra. Por quê? Porque se a economia de produção e consumo está gastando muito com juros, quer dizer que eles estão gastando menos com a indústria reinvestindo e menos com os trabalhadores consumindo. Então todo mundo está perdendo o poder de compra e você tem cada vez mais renda indo para o setor financeiro. A inflação ela é uma forma de combater juros quando a inflação ela afeta os salários e os preços. Se a inflação afetar apenas preço e não afetar salário,
aí você está tendo um problema sério, porque o que você vai estar vendo é o setor da indústria vai estar subindo o preço para tentar se proteger, e você vai ter a população com salário estagnado, e aí basicamente você vai ter um setor comendo o outro, e isso também não vai ser sustentável. Então, se a gente for ver aqui, né, a gente consegue ver que temos um problema, devedores contra credores. Você vai ter a gente tem uma massa de pessoas endividadas, você tem um pequeno grupo de pessoas que ficam vivendo às custas dessa galera que está endividada. Como? Através diretamente do orçamento público, diretamente através do pagamento dos títulos da dívida pública, diretamente através do recebimento de juros, do recebimento de aluguéis, do recebimento ali de dívidas das empresas, de plano de saúde e tudo mais. Então, né, a gente está basicamente vendo um caso, só que é um caso de superprodução de capital fictício, basicamente. Você tem um monte de capital fictício sendo superproduzido, com o valor subindo, e eventualmente quando essa montanha de coisas aqui, que te dão direito a receber riqueza no futuro, essa riqueza não se realiza na economia real, aí todos esses ativos aqui começam a perder valor, e se o banco tem esses ativos aqui no portfólio dele, o banco perde ativos e esse banco pode entrar em insolvência, que foi o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Os bancos tinham vários ativos deles que perderam valor durante a crise e os bancos ficaram insolventes e foram salvos pelo Banco Central americano. Quem estava endividado ali perdeu a casa, foi morar na rua, e os bancos foram salvos ali pelo governinho do Obama e o governinho do Bush. Então, existe alternativa? No curto prazo, talvez. Os bancos públicos, que nem eu falei, né, e o gasto estatal, eles servem pelo menos para impedir crises no curto prazo, mas eles, que nem eu falei, eles não vão resolver o problema de concentração de renda. Você simplesmente vai conseguir permitir que as pessoas paguem suas dívidas, mas você não vai resolver aquele problema do capitalismo chamado concentração. Então, essa medida, se a gente tiver um governo que seja um governo mais do povo e menos da burguesia, o que vai acontecer? Você consegue transferir mais do orçamento público, mais do crédito bancário e mais ali das receitas da União para a galera que está precisando e menos para a galera que não está precisando. Dá para fazer isso, o limite é até o dia que essa galera cansar e der um golpe. Então, beleza. Qual que é a vantagem aqui da gente ter bancos públicos numa economia e não bancos privados? A gente consegue resolver esse problema aqui dos juros. Por quê? Porque se a quantidade de dívidas no sistema for maior do que a quantidade de meios de pagamento, um banco público sempre pode simplesmente criar depósitos, jogar esses depósitos em circulação e esses depósitos vão ser usados para pagar essas dívidas. Então, se você tem todo um sistema público financeiro, esse sistema público consegue fazer essa jogada aqui, de garantir que a economia sempre vai ter moeda suficiente para pagar dívidas, tributos e tudo mais. Outra coisa que você pode fazer em menor escala é você usar bancos comunitários. Inclusive bancos comunitários que criam moeda. E para algumas pessoas aqui pode parecer algo estranho a gente falar de bancos comunitários que criam moeda, mas eles existem no Brasil. Eles existem no Rio de Janeiro, principalmente, e existem vários ali nos estados do Nordeste. Alguns exemplos desses bancos aqui é o Banco Palmas, que foi o primeiro. A gente tem inclusive uma moeda própria aqui, ó, que é a Mumbuca. Aí você tem meia Mumbuca, 5 Mumbucas, uma Mumbuca e assim por diante. Você pode entrar nesses sites aqui para entender como é que funcionam esses bancos comunitários. E nesse banco comunitário eles inclusive explicam ali como é que funciona essa parte, como é que funciona você criar moeda. Então pensa assim, se uma comunidade resolve se juntar para criar um banco comunitário e esse banco comunitário consegue criar a sua própria moeda. Eles estão basicamente criando um mini banco central, como se eles fossem um pequeno país dentro do Brasil, em que os reais para esse banco comunitário são como se fosse uma moeda estrangeira, e a moeda que esse banco cria é a moeda que as próprias pessoas que são dessa comunidade vão poder usar para gerenciar os recursos delas. Então, assim, banco comunitário é uma solução para comunidades carentes? Não necessariamente, mas ele funciona como uma forma de se defender dos bancos privados. Ou seja, ao invés de você deixar um banco privado que nem Santander, Itaú, Bradesco e tudo mais entrar numa comunidade carente para
emprestar dinheiro a juros altos e ficar extraindo ali valor dessa comunidade, você coloca um banco gerido pelas próprias pessoas e aí internamente elas podem usar o próprio crédito, a própria moeda do banco, elas podem usar internamente, e elas podem gerenciar coletivamente os reais dela. Então, assim, o banco da comunidade vai gerenciar esses bancos de acordo com o que as pessoas querem. Se as pessoas quiserem usar isso aí para, por exemplo, você tem muita gente que é costureira numa comunidade, ou você tem mercadinhos nessa comunidade. Se esses mercadinhos forem comprar individualmente suprimentos, eles vão pagar mais caro. Agora, se esses mercados juntarem o poder de compra deles através de um banco comunitário, eles conseguem pegar no atacado e trazer as coisas mais barato ali para dentro. Então, o objetivo de você colocar assim banco comunitário em algum lugar é um mecanismo de defesa. É você dar a possibilidade das pessoas que estão naquele lugar ter mais poder de gerir a economia ali dentro sem ficar dependendo de outros bancos. Esse aqui, se vocês entrarem nesse site, eles explicam como é que você abre um banco comunitário se precisar, como é que faz a gestão, eles têm tudo por ali. Como é que você consegue, inclusive, eles têm exemplos de bancos que já estão funcionando, que tem no Brasil. Então, assim, isso é uma pequena solução para a galera que tem mais vontade de, tipo, vamos atuar diretamente agora e tentar fazer alguma coisa para ajudar. Alguém perguntou, esses bancos são cooperativas ou ONGs? Mais ou menos, né? Eles são uma espécie de cooperativa porque quem é dono do banco é a própria comunidade que tem esse banco. Então ele não tem um grupo de acionistas privados no banco, são as pessoas que vão gerenciar. Elas vão decidir se elas vão, como é que elas vão criar moeda, se eles vão criar crédito lá dentro, como é que eles vão gerenciar os reais, então é uma espécie disso. Não são ONGs, são cooperativas. As pessoas se juntam ali e falam, ok, vamos abrir um banco aqui nessa comunidade e vamos cuidar aqui da própria economia. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que você tem pessoas ali dentro que são produtores. Então, você tem gente que planta, você tem gente que cria vaca, você tem pessoas que são costureiras. Ao invés dessa galera precisar de conseguir reais primeiro, para depois usar esses reais ali dentro, muitas vezes, às vezes, tendo que se endividar para conseguir esses reais, você consegue ter uma moeda própria do lugar e as pessoas lá dentro vão usar isso por conta. Pode ser até que no futuro depois elas usarem tanto tempo o banco comunitário, elas percebem que, opa, peraí, a gente está fazendo um monte de coisa internamente, por que ao invés da gente usar moeda, a gente simplesmente não divide tudo aqui e resolvemos? Então é uma espécie de transição. Você fala assim, ó, pega para vocês, vocês decidem como vocês vão gerenciar a economia de vocês. Se vocês quiserem usar moeda, usa. Se vocês quiserem falar, pô, não precisamos mais de moeda, vamos coletivizar tudo mesmo, decisão do pessoal que está lá. Então é tipo dar um pontapé para o pessoal aprender como é que eles mesmos podem cuidar da parte monetária da economia deles. De novo, né? Isso só vai funcionar se você tem produtores na comunidade. Se é só pessoas que consomem, não vai dar muito certo. Você tem que ter gente lá dentro que tem que, eu falei, ou que produz alimento, ou que produz roupa, que faz sapato, porque senão não adianta você ter uma moeda local se não tem nada ali que as pessoas produzem para que essa moeda possa ser usada. Então, Luiz, se tu tá interessado aí, entra aqui no. Tem um outro link depois que tá no final do material escrito. Eu coloquei alguns links ali para você entrar no site. Esse aqui, ó, bancomunicipal.org, que daqui tem até uns vídeos ali dentro explicando. Se você quiser mandar e-mail, eles tiram dúvidas. Assim. Então, né, resumindo, esse aqui é o último slide, né? Os bancos públicos, eles têm função social. Os bancos comunitários, eles podem ser uma opção quando você acha que os bancos públicos não estão cumprindo a função deles. Você pode tentar criar os bancos comunitários em algum lugar para satisfazer as necessidades de curto prazo. E gastos, sejam eles gastos dos bancos com a criação de crédito ou sejam eles gastos do governo, eles servem para injetar liquidez na economia, que essa liquidez vai permitir pagar essas dívidas. Beleza. Alguma pergunta do que foi mostrado hoje? Quem aqui tá na aula aqui hoje já tinha alguma vez ouvido falar de banco comunitário no Brasil que tem moeda própria? Você mostrando essas cédulas
Você me lembrou de uma reportagem que eu tinha visto, acho que no Jornal Nacional, mas isso eu tinha, tipo, 9 anos, isso foi em 2000 e... Isso faz muito tempo. Isso faz muito tempo. Mas, assim, eu tinha ouvido falar e que era usado muito especificamente por uma comunidade. Mas uma comunidade que eu digo uma favela mesmo. Eu não sabia Não, que era mas é isso mesmo. grande. Esses bancos, eles vão em lugares em que às vezes os bancos privados não querem ir, que não tem interesse. Exato, exato. E o bagulho É pessoal, é grande, é pessoal aparentemente. que é excluído da economia. Então é nesses lugares que eles acabam botando esses bancos comunitários. E Mas, a lógica do que vai fazer esse banco funcionar é muito parecido com a lógica que a gente tinha ali, não dos bancos recentes, mas tem muito a ver com a lógica que a gente tem ali da Suméria ou uma espécie de economia colaborativa. Porque é o seguinte, um banco comunitário, ele não tem o poder de extorsão que um governo tem de cobrar tributos. Então, você não consegue cobrar tributo em Mumbuca para obrigar as pessoas a usar. A não ser que você seja uma milícia. Se você é uma milícia que tem um banco comunitário, você consegue extorquir as pessoas a te pagar com a moeda que você cria. Mas, enfim. Então, o que você vai ter que ter para esse banco comunitário funcionar? Ele vai ter que ser lastreado em dívidas. Então, o banco, ele basicamente ele vai criar crédito para ser usado dentro da comunidade. Pode não criar juros, ou seja, sempre vai ter a quantidade de... Se o banco comunitário não criar juros, sempre vai ter a quantidade de mumbucas necessária para as pessoas pagarem o que elas estão devendo. E outra forma de você criar demanda é se você tiver produtores locais que aceitem essa moeda, por exemplo. Então você vai ter o cara ali que vende mandioca, ele vai aceitar mumbuca. Então a galera sabe, opa, quer dizer que o cara da mandioca aceita mumbuca, então tá valendo isso aqui. E se você começa a organizar mais gente ali dentro para usar isso aqui, né? Que nem eu falei, é um mecanismo de defesa. É para você é a mesma ideia levada ao nível internacional, é parecida com essa ideia de criar uma moeda do Mercosul, para você transformar a América Latina, dar uma maior independência em relação aos dólares. Então esse banco comunitário ele dá maior independência do real para as comunidades, da mesma forma que a moeda do Mercosul dá independência do dólar aqui para os países. É mais ou menos essa lógica. É você tentar mudar o sistema monetário para tirar uma moeda estrangeira de perto, que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Por exemplo, às vezes pode ser que os reais estejam atrapalhando uma comunidade. Se tiver muita gente endividada em reais, quer dizer que você tem muito mais real saindo do que real entrando. Então pode ser um caso de, opa, peraí, vamos analisar o que as pessoas aqui dentro consomem. Pô, as pessoas consomem aqui dentro, elas compram em mercados aqui, elas comem comida daqui, elas vão no barbeiro daqui, elas fazem tudo aqui. Então, pô, porque se a galera faz um monte de coisa aqui dentro e muito está endividado em real, por que a gente simplesmente não faz uma moeda nossa para circular aqui dentro e reduz a nossa dependência de reais? Seria essa a lógica. E aí, se você quiser levar essa ideia para uma galera, você vai ter que meio que explicar tudo que a gente viu nas aulas até aqui. As 4 aulas que a gente teve, a gente teria que meio que explicar para as pessoas, para elas entenderem o que é moeda e elas falaram, agora entendi o que é essa moeda. Então, pô, por que a gente não faz localmente esse troço? caramba. Não, fechou aqui, Luiz. A não ser que alguém tenha alguma pergunta. Por hoje fechou. Alguma pergunta aí?